A gente está falando aqui, está tentando trazer para o investidor, pessoa física aqui, os impactos realmente da MP dos fundos exclusivos. Já comentei aqui, né, que não são só esses fundos fechados, né, de grandes investidores, de pessoas que realmente têm bastante dinheiro, mas a taxação também vai impactar diretamente os fundos imobiliários, né, da maneira que está, né, porque ainda tem alguma tramitação, a gente pode ver algumas mudanças, mas eu queria que você trouxesse aí realmente o impacto nos fundos imobiliários, FIAGROS, porque pelo que eu vi aqui, e confirmei contigo antes, são pelo menos 166 FIIs, entre os 439 listados na bolsa, né, que deixarão de ter essa isenção no dividendo, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão para a gente também entender para quem tem FII, quem está pensando em entrar, o que você pode falar aí para a gente? Boa, vamos lá tentar explicar desde o início. Assim, a MP trouxe algumas mudanças, as principais mudanças vocês acabaram de comentar aqui com a Lê, mas tem ali uma pequena alteração ali, se você olhar na MP, em relação às regras de isenção dos dividendos, aí, rendimentos, proventos, como é que você deseja falar, dos fundos imobiliários. Como funciona hoje? Você tem algumas regras dentro da estrutura da indústria, tanto de fundos imobiliários quanto da de FIAGRO, que são praticamente a mesma, que promovem essa isenção nos dividendos, né? Lembrando que o ganho de capital ali ele já é tributado na fonte. Na fonte não, desculpa, via DARF. Você tem as regras de isenção do fundo imobiliário, que é basicamente você distribuir semestralmente 95% do seu resultado caixa, você não ter aí um empreendimento aí junto de um incorporador, esse incorporador deter as cotas do seu fundo aí, mais de 25%. O fundo deve ser negociado em bolsa e um investidor específico não pode, nesse caso, né, o investidor ele não pode ter mais que 10% das cotas do fundo. Se ele tiver mais, ele é tributado. E a última, que é o que vem a mudança, é que o fundo deve possuir mais de 50 cotistas para promover aí dividendos isentos. E essa linha justamente foi alterada de 50 para 500. Então, aí você teve um aumento significativo nesse requisito. Só que se você pensar muito bem, assim, não influencia tanto o investidor geral de fundo imobiliário, essa é a verdade. Por mais que tenha esse número aí que a gente puxou aqui na base com dados atualizados de julho, que dos quase 440 fundos listados na B3, 160 possuem menos de 500 cotistas hoje, alguns possuem 450, 480, mas de fato é quase pouco mais de 30% que não se enquadra nessa regra, vamos dizer assim. Eles têm uma representatividade muito baixa na indústria, né? Pensando em patrimônio líquido total dos fundos imobiliários, a gente está falando de algo em torno de 9%. Então, boa parte desses fundos também já era tributado, visto que muitas vezes são fundos familiares, né, algo mais voltado para a gestão familiar, alguma estratégia específica dentro de um fundo imobiliário, então você já tem uma tributação por conta dessa concentração de cotistas que eu citei, ou então a não distribuição do resultado. Então, vamos dizer assim, por mais que a quantidade de fundos que se enquadrem nessa regra agora, que não se enquadrem nessa regra, seja elevada, vamos dizer assim, o impacto para a indústria, assim, para o investidor em geral, ele é pequeno. Por exemplo, o IFIX, hoje, se eu não me engano, tem mais de 100 fundos, pouco mais de 100 fundos. Nenhum deles tem menos de 500 cotistas, sabe? Então, na nossa cobertura, nenhum fundo tem menos de 500 cotistas. Então, você tem aí alguns impactos indiretos, eventualmente, na categoria, que a gente pode falar mais para frente, mas de imediato, ou assim, a partir de 2024, que é quando fica válida a MP, você não vai ter tributação. Se você tem um fundo, vamos dizer assim, um dos maiores fundos da indústria aqui, o BTLG11, que a gente comentou sobre ele algumas semanas atrás, ele tem milhares de cotistas, você não vai ser tributado em cima disso, sabe? Então, acho que é algo que tributação em torno de fundo imobiliário sempre causa um certo barulho, né, porque é uma classe que tem dividendos isentos e tudo mais, a gente sabe que não é para sempre, mas acho que a diretriz, nesse caso, foi mais voltada para esses portfólios menores, que acabam ficando com esse, vamos dizer assim, vocês comentaram agora, né, um pouco mais essa classe AA+, né, o pessoal mais rico mesmo, que monta uma estrutura de fundo imobiliário para conseguir essa isenção de dividendo
e consegue aí 50 cotistas, aí primo, tia, amigo, próximo, e consegue colocar dentro do fundo, do que em si o fundo, a estrutura, a indústria como um todo, né? Acho que até uma sinalização positiva em relação a isso. Tá, legal, porque realmente quando a gente olha para o número, né, em si, se você, né, sem a sua análise, enfim, realmente do impacto, o número é grande, né? Vamos dizer assim, quase um terço ali dos fundos existentes, mas a questão é que eles realmente são menores, que nem você falou, e o impacto aí, que só repetindo, é mais ou menos de 9% do total, né, nos fundos imobiliários. E aí, quais seriam, o que você poderia falar aí de fundos imobiliários que seriam, vamos dizer assim, mais prejudicados? Tem alguns maiores aí, mais conhecidos? Olha, a gente tem até a lista aqui, top 10, eu tenho toda a lista aqui, mas assim, vou ser sincero, Paulo, não tem um fundo que seja popular, vamos dizer assim. Você tem algumas estratégias que estão dentro de outras, vamos dizer assim. E aí você consegue, eventualmente, algum fundo maior, uma multi-estratégia, por exemplo, pode investir nesse fundo e acabar tendo a tributação. Mas o que agora você vai ter, especialmente nesses fundos mais representativos dessa faixa, é que eles têm, possivelmente, eles vão ampliar o número de cotistas. Assim, quem tem 400 cotistas, 450 cotistas, consegue chegar no 500, sabe? Com um esforço um pouquinho maior. Então, olha, o impacto, assim, de imediato, primeiro que ele é muito difícil de mensurar, porque a gente já não tem uma ideia de quanto desses fundos já são tributados por conta de não cumprir os outros requisitos, e se o fundo, vamos dizer assim, quais serão os esforços daqui para frente, né? Lembrando que só fica válido a partir de 24. Então, assim, tem 6 meses aí para os fundos conseguirem 500 cotistas. O que você tem aí de questão indústria mesmo, que eu acho que é uma ideia aí para continuar elaborando ao longo do tempo, é que agora você tem uma barreira de entrada um pouquinho maior. Então, novas estratégias, novas gestoras, independentes, ou que propõem menores esforços de distribuição, vamos dizer assim, podem ter um pouquinho mais de dificuldade em captação, em um primeiro momento, né? Do jeito que o mercado ainda está com custo de oportunidade elevado. Então, na minha visão, isso traz, no âmbito relativo, um ponto favorável para aqueles fundos imobiliários maiores que já estão bem estabelecidos, entendeu? Que são mais conhecidos, né, tem mais credibilidade, vamos dizer assim. E teria, pensando nessa questão, nesse cenário, teria alguma categoria, assim, que poderia meio que canibalizar? Porque, assim, você falou, né, os fundos têm esses, vamos dizer, alguns meses aí para se adaptar, de repente chegar aí aos 500 cotistas, mas, ao mesmo tempo, os investidores ali podem fugir dali para procurar outro maior, né? Teria alguma categoria, assim, que poderia se dar melhor do que outras? Acho que numa diretriz mais geral, assim, acredito que esses fundos mais líquidos tendem a se beneficiar, muito por conta do que eu falei agora, em termos de barreira de entrada e tudo mais, mas eu não acho que tenha um direcionamento para alguma categoria específica que seja super beneficiada, tá, Paulo? Acho que, eventualmente, você pode ter um escoamento de investidores aí desses fundos aí que não se enquadram mais na regra de isenção, mas acredito que seja um movimento pouco perceptível. E também, aí eu acho que a gente pode também entrar numa discussão, eventualmente, um pouco mais ampla sobre reforma tributária, sabendo que, ao longo dos próximos passos aí do governo, teremos a tributação de dividendos e juros sobre capital próprio, ainda não se sabe ao certo como isso será feito. A tributação nos fundos exclusivos e offshore parece que já tem uma diretriz, então o governo tem já enquadrado as suas propostas nesse sentido. E fundo imobiliário e outras classes semelhantes, ao que parece, a intenção é permanecer, não do jeito que está, mas com poucos ajustes, tal como esse. Então, a sinalização é positiva no âmbito relativo, né? Enquanto outras classes, como ações, deve chegar a uma tributação, fundo imobiliário pode permanecer isento por mais um tempo. E eu acho que isso gera aí uma atratividade até um pouquinho maior para a classe, se você olhar nessa análise comparativa entre outras.
Agora, só voltando um pouquinho, muito bom saber dessa questão, acho que é muito bom, né, a gente falar aqui do ponto negativo, mas também tem esse ponto positivo também, que pode tornar o fundo imobiliário mais atrativo por outras questões, que nem a gente já falou. Pensando nessa questão mais da taxação, então, o investidor, por exemplo, agora, ele deveria olhar, por exemplo, para o tamanho do fundo, para ser cotista? Qual que deveria ser aí um pouquinho da estratégia do investidor agora em fundos imobiliários? Eu acho que assim, para o investidor padrão de fundo imobiliário, não vejo tantas modificações aí na sua forma de análise, sabe? Claro que você deve acompanhar os conteúdos, os relatórios, escolher boas gestoras, fundos com maior liquidez. É só para aquela pessoa, às vezes tem alguns cotistas que normalmente procuram ser um pouco mais arrojados, procuram encontrar novas estratégias alternativas, algo que está chegando agora. Nesses casos, acho que você pode ter um pouquinho mais de diligência, ou saber que talvez no início do fundo você tenha uma tributação ali em cima dos dividendos. Não é que também o fundo vai deixar de ser atrativo porque você colocou uma tributação nos dividendos, sabe? Muitas vezes esses fundos até nem pagam dividendos recorrentes, vamos dizer assim, porque são fundos no início, são estratégias específicas. Então, acho que a mudança de análise, ela muda pouco, entendeu? E na forma geral da indústria, acho que até eu, pessoalmente, acho que foi uma decisão até correta, assim, quando a diretriz do governo é realmente buscar maior renda proveniente dessa classe de alto padrão, vamos dizer assim, você filtra uma parcela dos fundos imobiliários que atende essa classe. E o restante, que é majoritariamente composto por pessoas físicas, né, 75% da indústria, é pessoa física. Então, você, além de captar pouco recurso proveniente delas, você ainda vai vamos dizer assim, na direção contrária do que sua política está, vamos dizer assim, o discurso político, né? Então, acho que entrar acho que do jeito que você está analisando hoje, como cotista, acho que por enquanto pode manter. Tá, legal. E agora, pensando nesse cenário aí, claro que você sabe que eu sempre pergunto uma recomendação aqui sua. O que você recomendaria hoje? Eu acho que dá para aproveitar uma notícia de hoje também, que um dos nossos fundos que a gente tratou aqui há 2 meses atrás, se não me engano, 2 meses atrás, a gente trouxe aí a nossa recomendação na Empíricos do XP Malls, né, o XP ML11. Ele estava fazendo oferta e tudo mais, acho que ali a gente encontrou um ponto que o fundo ficou um pouquinho desfasado em relação aos outros, e tinha uma proposta de geração de valor interessante. Hoje o fundo soltou uma reavaliação patrimonial de quase 14% acima do que o lado anterior, então saltou, a sua cota patrimonial saltou de pouco mais de R$100 ali para 112,50 aproximadamente. Então, e o fundo hoje está negociando a 109, 108. Por mais que ele tenha subido um pouco desde a nossa primeira recomendação, acho que ainda vale assim aproveitar e deve ter aí considerando retorno e dividendo, é um fundo de shopping, né? Então, é uma categoria que a gente gosta bastante, deve aí capturar uns 15%, na minha visão, ao longo dos próximos 12 meses, mantendo essa conjuntura de mercado. É um fundo que está em processo de alocação de recursos agora, está readequando sua estrutura de capital, e eu acho que pode ser uma alternativa interessante para quem quer se posicionar num fundo líquido com muito mais de 500 cotistas e com um volume legal aí de recursos para alocar nesse momento.